Bom dia a todos. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer as autoridades que aqui estavam presentes, agradecer pelas pessoas que estão se dispondo a participar dessa luta para que as coisas sejam diferentes na nossa sociedade. Eu preparei bastante material aqui para falar, mas eu acredito que esse momento é um momento que é melhor a gente desenvolver de uma maneira um pouco mais tranquila e um pouco mais rápida também, de certa forma. Pode estar aqui parado também, não corre um pouco. Então, primeiro, agradeço a Nathalie, amiga de longa data, pela apresentação, mas eu acho que eu preciso complementar a minha apresentação. Eu sou um jovem negro, para aqueles que gostam de subdivisões pardo, que cresceu na periferia de Campo Largo, que, como bolsista, durante o período de ensino médio, começou a falar e dar palestras e desenvolver a sua fala, que depois se tornou um advogado, mas que continua sendo aquele mesmo jovem que andou de skate, que deu risada, que fez parte de Campo Largo, que viveu os preconceitos de Campo Largo, que viveu as conquistas de Campo Largo, e continua aqui agora com os 28 anos, aproveitando o restinho de jovem, falando um pouco sobre esse tema que eu tanto gosto, que é sobre a luta por igualdade. Quando a Nathalie me fez o convite, disse que eu teria a oportunidade de mostrar, isso foi bom, basicamente, ela perguntou qual tema você gostaria que eu falasse. E ela falou, eu quero que você fale sobre igualdade e eu quero que você fale sobre reconstrução. E eu perguntei, alguma coisa mais específica sobre isso? Ela falou, não, você pode desenvolver o que você se sentir confortável. E comecei um processo de pensar no que falar aqui para vocês. Em primeiro momento, cogitei a possibilidade de falar sobre racismo legislativo, que é um tema que normalmente faço as palestras aqui na cidade, falando sobre como a gente construiu, por exemplo, uma Constituição que em 1923 definiu que a educação deveria ser eugenista, falando sobre como o racismo, mesmo após a abolição, continua entranhado na nossa sociedade. Mas eu pensei melhor e eu falei, falar de legislação e de toda a história que eu faço, normalmente, é bastante fala. E também pensei em falar sobre ancestralidade, mas depois fui olhar o pessoal dos membros das comissões e percebi que tinha pessoas que eram tanto do terreiro, quanto pessoas do quilombo, quanto pessoas da comunidade indígena, e eu acho que eu posso falar, é claro, um pouco sobre isso, mas essas pessoas conseguem falar melhor do que eu sobre isso. E aí eu fiz um próximo questionamento, que é: o que nós que estamos aqui presentes temos em comum? Independente de etnia, o que nós temos em comum aqui, os que estão presentes? Eu acredito que as pessoas que se mantiveram, que estão aqui até agora, elas têm em comum, o desejo de uma sociedade mais justa e mais igual. 2, a disposição de ativamente se posicionar para que as coisas sejam diferentes. Estamos dispostos a estar aqui, estamos dispostos a agir, estamos dispostos a ser conselheiros, estamos dispostos a conversar com as nossas comunidades, estamos dispostos a se esforçar para que as coisas sejam diferentes. E quando eu olho a Comper, eu penso, diante disso que todos nós temos em comum, e esse terceiro item, que é a Comper, o conceito que a gente está subindo, eu percebo que a Comper ela ocupa uma posição de ferramenta. E nesse momento, gostaria de abrir um pequeno parênteses e falar que, por que eu virei advogado? Durante o período que eu estava no meu ensino médio, eu tinha muitas dúvidas. A princípio, eu pensava em virar médico, formação financeira. Depois pensei em virar engenheiro, porque eu gostava de matemática. E por fim, escolhi fazer direito. E parte disso é por causa do meu pai, que está aqui presente. Meu pai ele se formou advogado um pouco mais velho. E ele sempre relatou o quanto a advocacia era uma ferramenta de proteção contra o preconceito e conseguir se impor. Eu quero que as coisas sejam diferentes e a partir disso eu consigo me impor. Ferramentas servem para isso. Diante disso, eu me convenci de que eu queria também conseguir me impor e conseguir, inclusive, multiplicar essa imposição, para que a gente tenha ferramentas para se posicionar contra as opressões. E a Comper, ela possui, dentro das suas competências, lá no artigo 4º, várias funções.
Dentre essas funções é receber as denúncias relacionadas a casos de racismo que aconteçam na nossa sociedade, organizar essa denúncia, pensar em provas, falar com as pessoas e levar tudo isso ao Ministério Público, para que, de fato, a gente consiga mais eficiência dentro disso. Outra das competências dela é propor, questionar as medidas que estão acontecendo relacionadas ao combate ao racismo e ao preconceito, às desigualdades aqui na cidade. Outra função que ela também possui é receber essas verbas, que muito bem foi dito pelo anterior palestrante, sobre garantir igualdade. Então, a gente pode perceber que essa ferramenta ela tem várias características que podem sim, se a gente estiver organizado, conversando, ter eficiência. Porém, antes de falar sobre como organizar, como fazer, como garantir essa eficiência, eu acho que é preciso fazer uma reflexão que eu puxo a partir de Paulo Freire. Pedagogia do oprimido, para ser mais exato. É preciso reconhecer que somos oprimidos e opressores. E agora isso soa um pouco estranho, porque quando a gente fala de questão racial, as pessoas só nos veem como alguém oprimido. E ao mesmo tempo também pode soar um pouco estranho no sentido de não, de fato as desigualdades acontecem. Mas qual que é a reflexão sobre opressor e oprimido que eu quero trazer, que não tem nada a ver com esse primeiro ponto que eu comentei? O ponto é, eu, como advogado, como uma pessoa com formação, que estou estudando para me aprimorar, eu saio do pressuposto de que eu sei o jeito certo de fazer as coisas. Isso é um erro. Isso é um erro porque eu não faço parte da comunidade quilombola efetivamente. Eu estou lá dentro. Eu não sei qual é a realidade deles. Eu também é um erro porque eu não sei como a comunidade do pessoal indígena aqui da cidade, quais são as demandas deles e como eles se organizam. E eles já possuem líderes próprios que ali estão. Então, a partir disso, a gente sai de uma posição na qual eu não sei. Porque, ao mesmo tempo, eu também sou oprimido. Sofri os preconceitos dentro dessa cidade, não sei como fazer determinadas coisas, apesar de estar tentando me aprimorar, da mesma forma que boa parte de vocês também estão. A soma de nós é positiva. Temos habilidades diferentes e juntos conseguimos fazer algo efetivo, algo que seja libertador, algo que seja a síntese entre essa realidade, aceitando que ao mesmo tempo que somos professores, também somos alunos, ao mesmo tempo que vemos as desigualdades, também às vezes as cometemos. E a partir dessa somatória de coisas, a gente consegue partir para idealizar, trabalhar e garantir um pouco de mudança na nossa sociedade. Porém, eu não esqueci do tema, igualdade e reconstrução. Então, com relação à reconstrução. Reconstrução sai do pressuposto pela própria palavra de que algo já foi construído. Mas também sai da origem da própria palavra de que ela precisa ser melhorada, precisa ser reformada, precisa ser modificada. Então existe sim, de fato, movimentos dentro da cidade de Campo Largo. Vamos usar toda essa organização, essa ferramenta que a gente tem, para fazer com que isso seja de fato reconstruído de uma maneira que fique melhor, que possa ser reconstruído novamente outras vezes. É apenas um mandato, é apenas um período que a gente vai ter aqui, representando esse segmento da sociedade e representando essas pessoas. Com relação à igualdade, quando eu dou minhas palestras sobre a questão racial aqui na cidade de Campo Largo, sobre o racismo legislativo, sobre a forma como a cidade é, eu sempre digo que existe a questão da igualdade utópica, aquela igualdade que todos são iguais, sem a gente observar as divergências, as situações, e tem a realidade material, que é o que a gente vive todo dia. Sem medidas políticas, sem ações afirmativas, sem posicionamento, a igualdade material, da gente pegar e transformar aquilo em real, ela não acontece. Então a gente precisa primeiro reconhecer que existem essas desigualdades e trabalhar nisso, para daí sim a gente procurar essa igualdade, que todos são iguais, que a gente não precisa pensar sobre questão de etnia, que a gente não precisa pensar sobre questão de gênero, que a gente não precisa pensar sobre questão sexual, de gênero. Tudo isso precisa ser refletido hoje.
porque as desigualdades materiais elas se mostram e a gente precisa combatê-los. E com relação ainda à igualdade, eu gosto de dizer que quando a gente olha historicamente, aqui na cidade de Campo Largo, a gente pega os registros, a gente consegue notar a existência de vários registros de pessoas que foram escravizadas aqui na cidade. A gente também consegue notar a existência do quilombo, que é um símbolo de existência que se mantém. A gente também consegue perceber a existência da comunidade indígena aqui na cidade. Essas pessoas, elas lutam na história com seus líderes, e até hoje estamos lutando. E elas se somam também a uma outra característica. Apesar de existirem pessoas que escravizaram aqui em Campo Largo, também gosto de mencionar a existência de abolicionistas aqui em Campo Largo, que é um traço que as pessoas esquecem. Campo Largo, quando a gente olha os escritos da 13 de maio, possui dentro dos seus relatos um juiz que era abolicionista, possui pessoas que eram abolicionistas. E por que eu digo isso? Porque essa demanda é uma demanda que pertence a todos. Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas brancas. Nós, juntos, podemos representar uma Campo Largo que é diferente, uma Campo Largo que luta pela igualdade, uma Campo Largo que se posiciona, uma Campo Largo que reconhece a existência dessas desigualdades que se perpetuam e que mesmo assim iremos fazer a diferença. Então a minha fala, ela é uma fala no sentido de estamos iniciando essa organização, iniciando essa modificação e aceitando toda a ancestralidade que existe de luta daqueles que vieram antes de nós, porque a somatória dessas lutas irão certamente garantir uma sociedade ainda mais justa no futuro. Muito obrigado pela atenção.